gravando? Sim. E aí, se você quiser responder, tanto olhando pra câmera, olhando pra mim, Tá. a gente tá gravando a vlog aqui também. Então, vamos começar? Gente, a gente tá aqui com o Eduardo. Ele acabou de sair de uma sessão de Moisés, Príncipe do Egito, então estamos aqui com um ator fresquinho, tirando a pau. E a gente tem algumas perguntinhas pra ele. Vamos lá. Edu, qual que é a sua visão da arte cristã? A minha visão da arte cristã, para mim, ela é essencial, né? Principalmente nos dias de hoje. A gente falou em off aqui, né, sobre a questão da igreja ter censurado a arte, até mesmo antes do teatro, da dança, com a música, né? Os pianos, a bateria foram censurados no começo aí, né, de muitas igrejas batistas e presbiterianas, né, pela questão do envolvimento com esses instrumentos com o mundo, né? Porém, a gente viu que há necessidade dessa inclusão dos instrumentos que são a arte, que são de Deus, vem de Deus, é criação dos seres humanos da parte de Deus, né? E então, minha visão sobre o teatro e a dança também tem essa simbologia, né? Por quê? Porque hoje a gente vê a arte banalizada em muitos aspectos, principalmente na área musical, né? Muitas coisas que a gente consome também, filmes, séries, desenhos, animes, são com teores sempre cada vez mais decadentes, né, em mensagem. Então, é algo essencial para que a gente possa não criar eu chamo de... esqueci o termo que eu chamo agora, mas normalmente quando a gente está na igreja, a gente costuma querer fechar a caixa, né? Se fechar para o mundo, digamos assim, e a gente acaba criando uma cristocracia, né? Isso, cristocracia, que é o que? A gente só quer ouvir música gospel, consumir coisa gospel, mas aí as outras profissões, as pessoas, o evangelismo, né? Então a arte é essencial, então a gente precisa se envolver com a arte, o teatro, a dança, até mesmo em trabalhos seculares a gente consegue se envolver em alguns, né? Eu já trabalhei no Hopi Hari, por exemplo, nos shows lá. Então, assim, o testemunho é muito importante, que conta, né? O seu comportamento com as pessoas, e é muito impactante, né? Mas estando aqui no Teatro Unici, também é uma forma de evangelizar, que é o quê? A força da arte cristã, ela não é menor do que as das outras, né? O Unici já ganhou com os 2 últimos musicais, Radassa e o Azusa, o prêmio Bibi Ferreira, né? Foram indicados, ganharam. Tem agora mais um indicado, que é o Luther King. Então, assim, a arte cristã tem poder de qualidade. Então, eu acho a arte cristã é essencial, né? Porque os cristãos sempre influenciaram. As universidades existem hoje por conta dos cristãos que implementaram, né, as igrejas antigas, para que os irmãos pudessem se ajudar e se capacitar. Sensacional. Como é que foi o processo para você ingressar no Unici? Você ingressou como ator, como professor da Bezalel, como missionário? Você fez audição para algum musical específico? Passou? Como é que foi? Em 2018, eu me voluntariei para o projeto dentro do Unici, né? Chama Fazenda de Contos, lá no sítio, na base. E eles isso, lá em Biúna. Lá eles têm um projeto dentro do Unici que eles levam escolas, e lá o sítio ele abrange muitas características de passeio escolar, tem animais, né, na fazenda, aí tem o teatro infantil, mini musicais infantis, né, tem a visita no ateliê, que é o acervo da companhia, tem alimentação, visita pedagógica na floresta, então tem muita coisa. Então eu fui como recreador, né? Eu já trabalhava como recreador há algum tempinho, e aí me voluntariei. Eles estavam precisando bastante, abriram as inscrições. Uma amiga que na verdade, eu estava com uma dificuldade no mercado de trabalho, e aí eu conversando com uma amiga que estava lá, coordenando algumas coisas, ela ficou sabendo, a gente ficou trocando, você quer? Já falou imediatamente com o Kaique,
já pediu para mandar minha ficha de inscrição. Então ela foi a sua ponte até o Foi, a Adriana. E aí ela foi uma ponte para eu poder entrar. E aí no ministério, você do jardineiro ao do jardineiro ao maior ator, todos vão atuar dentro do ensino de alguma forma. A gente conversou a gente entrevistou o Marcos da Bem ontem. Sim. E ele falou justamente sobre isso, né? Que é uma companhia muito humana, no sentido que são vocês por vocês mesmos, no sentido de você pode estar um dia no palco, no outro dia você pode estar lendo QR Code Exatamente. na porta. Sim. Então é muito bonito as engrenagens que vocês fazem funcionar. Sim, né? porque assim, eu sempre falo com esse. Todo mundo vê o teatro, né? Mas o Unici, eu digo que é só 10% do teatro. O restante é mão de obra, é voluntariado, é trabalhar nas escalas lá dentro, é você trabalhar na fazenda de contos, que é uma dificuldade, né? Assim, quem nunca teve contato com crianças, é muito difícil para você pegar o engajamento ali com as crianças, com recreação, escalas de pegar peso, de construir os cenários. Os cenários aqui são todo mundo que constrói, a mão de obra, todo mundo, então carrega peso. Então, assim, é muita coisa por trás, né? Não muito diferente de algumas companhias menores, né, que também fazem tudo, mas lá ninguém ganha, né? Todo mundo voluntário. Então eu entrei em 2018 nesse projeto, atuei nas peças infantis e depois fui entrando nas peças do Ministério, saindo, fiz mini turnês. A minha primeira peça foi com a equipe da Aspan Índia, né? Que é com a Karine e com o Guilherme, que estão lá na Índia. Então a gente fez essa turnê especial para arrecadar fundos para eles poderem iniciar o projeto lá na Índia. Você fez parte da turnê do ASO, da Priscila Alcântara, quando ela estava com esse projeto? Sim. Como é que foi isso? Sim. O primeiro foi em Ibirapuera, né, que ela fez, e depois que ela criou a turnê, eu fiz parte, eu era o vilão, eu era o chamado o Dever, o personagem. E aí tive essa oportunidade, e aí de 7 eu fui 4, né, porque precisou de mim em outra equipe. Zero escalas, assim, né? Aí o Kaique não pôde me liberar para 3 apresentações que foram, mas a maioria eu fui, né? E aí, acho que na penúltima, a Priscila até pediu para que eu pudesse voltar, porque é uma peça muito difícil, né? Tinha que treinar a galera da igreja, então acabava que eles não ficavam tão interligados com a peça. Eles eram pessoas boas que foram escaladas. Foram 2 bailarinos bons e atores bons. Porém, eu já estava com uma linha de raciocínio, com um personagem criado, né? Então, para mim, era melhor, mais desenvolvido. Assim. Então, eu acabei conseguindo terminar as outras 2 apresentações da turnê. Que legal! Como que funciona para vocês a questão de ensaio, de preparação, construção de personagem? O Caio que entrega o roteiro para vocês, quanto tempo vocês têm para trabalhar toda a construção do personagem em si até chegar no dia da estreia? Depende, né? Porque assim, o musical, por exemplo, teve toda uma preparação, né? O elenco teve se eu não me engano, foram 2 meses antes. Eles foram para a base, tiveram preparação, tiveram ali uma enxurrada de aulas e de preparação física e teórica e construção de personagem. Né? Eu não participei da preparação, eu entrei recentemente, né? Faz 2 semanas que eu entrei. Me convidou do nada e saí numa tarde. Você deu um texto no bar? Não, saiu no tarde da quinta-feira, um pouco da sexta, já estreiei na sexta. Um dia e meio de ensaio. Então aí eu entrei em alguns plots, né? Ele estava precisando, me convidou, então eu, como estou acostumado com isso, por quê? Porque na companhia tem essas situações às vezes. Por exemplo, o próprio ASO foi criado em pouquíssimos dias, né? E foi um espetáculo incrível, lindo. Mas por conta do nosso convívio dentro do Unici,
hoje eu não estou mais como voluntário, né, na companhia, eu sou parceiro, então eu só faço musical e volto para casa. Sim. Mas eu fiquei 3 anos na companhia até 2021, aí para casar, a gente foi arriscamos casar, né? E aí a gente ficou só como parceiro no ministério. A gente apresentou algumas coisas, participou do musical, mas quando eu estava lá dentro, a gente tinha muito isso. Às vezes tinha que surgir alguma agenda, precisava cumprir, a gente tinha poucos dias para. Então a preparação não era tão grande. Né? Há preparações maiores quando se tem essas peças que vão para as igrejas, né? Que aí tem uma preparação no começo do ano, e aí prepara-se ali para cada personagem e as pessoas são direcionadas, né? A menos que você entre no meio do caminho onde andar, você tem que se virar. Mas quando você prepara certinho ali, chega no começo, tem essa preparação. Mas também tem esses congressos que as igrejas pedem, em parceria com o Kaique, né, com o IC. Então, tem esses poucos dias. E a gente teve muito isso, de peças Jequiti. A gente até brinca, né? Porque a fábrica da Nissin é lá em Biúna. E a gente brinca às vezes, né? Giovanni Nissin, né? Que é peças em 3 minutos. Mas brincadeiras à parte, assim, a vantagem de se morar lá e ser voluntário lá dentro, a gente tem um horário estendido para ensaios, mesmo que tenha pouco tempo, eles são condensados, né? Então a gente pode ficar o dia inteiro ensaiando, tipo, pausas para alimentação, claro, mas consegue fazer essa condensação mesmo. Às vezes tem 5 dias para montar. Meu Deus. Aí lança as ideias, o ator vai doando ali o seu repertório e o diretor, que é o Kaique, e alguns outros que trabalham junto com ele ali, vão moldando a peça até ela ficar pronta e ficar linda, né? As pessoas não sabem que foi feito em 5 dias, 3 dias. É o segredo dos bastidores. Como é que funciona para vocês a questão de patrocínio, lei de fomento, ou dependendo de quando vocês apresentam uma igreja específica, a igreja cobre algum tipo de custo de vocês? Como é que funciona? Então, nesse sentido de patrocínio, o Nissin não tem patrocínio, né? A não ser o musical agora, que está tendo a primeira, acho que assim, de patrocínio, é a primeira vez que eu escuto. Teve parcerias já, né, com alguns aqui no musical, algumas empresas com a questão alimentícia, né? Chegava, tinha um banquetezinho ali pra galera comer, mas patrocínio financeiro de investir em alguma coisa, se eu não me engano, é a primeira vez. Mas no IC, lá dentro, assim, os patrocinadores são as pessoas, ou são os irmãos das igrejas que se envolvem com os projetos, que dão a oferta ali na bandeira de Angola para Angola, as escolas que fecham, que vão lá na Fazenda de Contas, que não tem então um projeto para poder ter essa estrutura, né, financeira, a Display. Então são várias coisas que tem aí para poder manter o projeto rodando, né, além de ser, né, de Deus, né, que dá ideia e que sustenta tudo isso. Né, alguns que estão os empresários também que ajudam, né, que tem o patrocínio ali. Então assim, cada um ajuda como pode, entende? O legal é que assim, o Kaique fala que o Nissi não é uma igreja, realmente não é um campo missionário dentro do Brasil, né? Pode não parecer para muitas igrejas, mas se você não estiver preparado, você morre, tá? Digo, espiritualmente, fica doente mentalmente, porque não é a mesma coisa que estar na igreja, que você vai lá no domingo, você tem o seu serviço, mas você volta para sua casa, você vive sua vida e tudo mais. Lá, a sua igreja te dá uma sustentabilidade ali, a outras não, outras esquecem o missionário. Então, assim, é um trabalho missionário, e a igreja brasileira é um pouco negligente com questão de trabalho missionário, né? Investe pouquíssimo nisso. Então, assim, mas a ajuda e a oferta é como se fosse ajudando a igreja. Não é uma igreja, mas é a igreja. Sim. Entendeu? Não é uma bandeira,
inclusive significa, placa, né? Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Então, é isso que significa o Nissi. São várias bandeiras, né, denominações, juntando-se para a maior bandeira, que é o reino de Deus. Como é que é a rotina, tanto a sua quanto a da Raíssa, em questão de preparar as aulas na Bezalel? Certo. Nós somos professores sazonais na Bezalel, né? Não somos professores fixos. Então, assim, eles montam a grade da Bezalel e aí, conforme alguns pontos da grade, eles nos convidam para dar essas aulas, né? Minhas aulas, por exemplo, são chamadas de corpo rítmico. O corpo rítmico é aquelas aulas de esqueci o nome, sempre esqueço. Percussão corporal. Percussão corporal. Porque eu gosto de trabalhar essa questão de stomp, eu trabalho para poder desenvolver isso em algumas aulas, o haka com as crianças, que é uma dança tradicional neozelandesa, né? Então, é uma dança muito expressiva, que precisa de sons no corpo. Já foi usada em abertura de Olimpíada também, né? Sim, são os All Blacks, que são conhecidos, eles popularizaram muito o haka para o mundo, né? São jogadores de rugby. Então eu consigo usar esses elementos nas minhas aulas, né? De corpo rítmico. Então, para que eles possam ter coordenação motora, né? Saber a intensidade de som, né? Que não precisam bater forte e o som com todos causam uma reação sonora mais forte, né? E a Raíssa é a mesma coisa. A necessidade, normalmente ela dá leitura dramática, são as aulas dela, né? Como ela é professora também não só de teatro, mas de língua portuguesa e literatura, então ela tem uma força muito grande nessas aulas dela, né? Então ela tem essas aulas dela de leitura dramática. Eu acho que ela dá outra matéria também, mas eu não me recordo agora. Mas eu sei que essa de leitura dramática é uma das que ela é sempre convidada a dar aula, né? Então nós somos mais sazonais. Tem os professores mais fixos aqui e aí outros professores que são sazonais, eles são convidados, vira e mexe, de acordo com a necessidade da escola. Fora a Bezalel, vocês já migraram, por exemplo, em dar aula ou dar algum tipo de workshop, em alguma igreja, algum evento artístico, no próprio Encontrarte, ou, sei lá, na aldeia, em Angola, alguma coisa assim? Em Angola a gente nunca teve oportunidade de dar aula ou ir para Angola. Raíssa já foi convidada para dar aula para os alunos de Angola, mas online, né? Online. Ela deu já algumas aulas se eu não me recordo, foi de língua portuguesa. Foi muito interessante, foi legal. Acho que foram 2 aulas ou 3 que ela deu, não me recordo agora, mas eu acompanhei de perto, assim, ela dando essas aulas. A gente já deu alguns workshops, né? Algumas igrejas, inclusive tinha uma amiga nossa que era do Nissi também, e a gente deu um workshop lá, ela convidou nós dois a dar esse workshop de dança e de teatro lá em Bertioga, né? E aí foi muito gostoso esse tempo que a gente passou com eles. Em alguns outros lugares, assim, mas ela tem mais vivência com workshop do que eu não tenho tanto. Eu não sou tanto da aula, da parte de dar aula, né? Eu sou mais da ação mesmo, de ou coreografar alguma coisa. A prática, não tanto teórico. Eu não sou muito didático, assim. Eu tenho uma didática em explicar algumas coisas, mas sazonalmente, dessa forma que eu faço. Não consigo construir um cronograma muito grande de aulas, assim. Então eu prefiro coisas que coreografar e palco, né? Palco, fazer o trabalho do ator, do bailarino. É isso. Se você pudesse dar um conselho ou uma dica para esses novos artistas cristãos ou não cristãos que venha a se alicerçar como uma fonte de inspiração, o que você diria? Eu diria que
Eles devem se inspirar, sim, na companhia Nissi, porque é uma companhia que não mede esforços para honrar o nome de Deus, né? O Kaique é muito sério nessa questão. Na base acontece. Antes havia os cultos, né? Todas as terças-feiras tinham os cultos, então eles trocaram os cultos pelos devocionais. São todos os dias, os devocionais se reúnem, fazem os devocionais juntos, né, como igreja. É uma espécie de uma célula lá dentro, né, para que possa ter ali a chama do culto ao Senhor. Então, assim, saber levar a sério tanto a arte, que é a cultura, a gente precisa ter essa questão, ter essa seriedade, não ser negligente, eu estou fazendo a peça na igreja e já está bom, Deus já está se agradando. Não, a gente vai na igreja, o músico desafina, todo mundo nota. Todo mundo vai notar, vai criticar e vai achar ruim. Não é julgar, criticar, né? Criticar é uma coisa, julgar é outra. Vai criticar, vai achar ruim, não vai gostar, é ruim mesmo, é difícil. E quando a gente vê uma arte de baixa qualidade dentro da igreja, a gente também não dá pra gente ficar com cinismo, porque quando é ruim, a gente sabe que é ruim. Às vezes os irmãos estão com boa intenção, estão começando, ok, mas não fica só no começo. Evolui, estuda, né? Mas eu não quero trabalhar com isso, mas o músico que está ali, às vezes também não trabalha com isso. Às vezes trabalha com qualquer outra coisa, é dono de uma empresa, mas ele estudou a música para fazer o quê? Entregar ali a melhor forma possível à congregação, né? É a Deus, mas Deus não está lá, Deus não precisa das nossas habilidades em si. Ele entregou as habilidades para que pudéssemos servir aos nossos irmãos. E os nossos irmãos não merecem qualquer coisa. Entendeu? Então esse é o amor ao próximo. Eu não mereço entregar qualquer coisa para o meu irmão, né? Então eles merecem o melhor. A igreja merece o melhor. Tudo tem que ser feito da melhor forma possível. Então buscar a Deus é importante, né? Ter o seu compromisso com o Senhor, mas respeitar também a cultura do estudo, a sua cultura, né? Do seu país, né? Como eu falei dos neozelandeses, o haka é executado por todos os maores, né? Todos os povos ali que são originários, por cristãos, né? Por qualquer religião, por quê? Porque isso faz parte da cultura deles e levam a sério, entendeu? E nós como brasileiros temos que ter essa cultura também de levar a sério as técnicas, o estudo, porque senão a gente fica na internet falando bobeiras, a gente não estuda, entendeu? Então é importante sim, porque senão você vai ficar lá conhecido como o teatrinho, né? O teatro as pessoas não vão entender. A linguagem precisa ser canalizada, ser limpa. Se você entrega um louvor ruim, o louvor, às vezes, a falta de técnica vai atrapalhar na adoração do irmão, né? Não é a mesma situação, mas na igreja primitiva não havia, mas na igreja primitiva estava na primitiva. Entendeu? Por isso que era primitiva, porque era o começo, foi se construindo as coisas. Então, a gente pode evoluir, mas não pode perder o primeiro amor. Então tem isso, né? A gente vê lá Deus falando nas cartas para as igrejas, se não me engano é de Efésios, que ele fala que você está muito bem, está muito bom a sua evolução, mas você perdeu o primeiro amor. Sim. Né? Então, descendo pau em Efésios. Então assim, a gente pode executar uma boa técnica, mas não pode esquecer também do primeiro amor. Então um não anula o outro, né? Mas estudar vai me afastar de Deus. Então você não tem fé, né? Se um conhecimento alheio vai te fazer afastar de Deus, então você não crê realmente em Deus. Você crê numa utopia. E aí a sua expectativa é quebrada. Quando você conhece o Senhor, você sabe que nada vai te afastar, né? E a mesma coisa, mas não preciso estudar porque Deus vai me dar do céu, né? Não vai. Ele deu lá para Bezalel, mas assim, provavelmente não foi magia, né? Tchau, Bezalel, nossa, aprendi tudo. Provavelmente no Egito ele já fazia algum tipo desse trabalho, desenvolveu, né?
tem que ser desenvolvido as coisas, não é assim de uma hora para outra. Até um bom cantor, às vezes, nossa, que talento, mas se ele não estuda, a pessoa que não tem uma voz talentosa pode ultrapassar ele. Então tem que se dedicar. Muito obrigada. A gente encerra por aqui e só agradecer. Foi um prazer. De verdade. Muito legal. A professora... Ai, até perdeu a caneta no cabelo. A professora que está assistindo tem que chorar muito com isso, porque foi lindo, tá? Mas obrigada, obrigada de verdade mesmo. Tchau, 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 tchau. Tchau, pessoal. Cara, de verdade.